Esse evento, por razões óbvias, é muito importante. Nós tivemos aqui a satisfação de receber o aceite do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que se dispôs a dar alguns esclarecimentos sobre esse tema candente, que é o tema da infraestrutura de recarga elétrica em edifícios residenciais e comerciais. Então, eu gostaria de chamar para iniciar esse debate. Nós vamos ter um debate com as seguintes pessoas. O Major Ronaldo Ribeiro, que é do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o presidente da BVE, Ricardo Bastos, o diretor do Secov, Paulo Revoldi, o diretor do Sinduscom, Sindicato da Indústria de Construção Civil, Mário Ladeia, e com a participação do diretor do GT de Segurança da BVE, Clemente Gauer. Eu gostaria, então, de chamar para a primeira apresentação e agradecer desde já a sua presença, o Major Ronaldo Ribeiro, que é o coordenador dos estudos da Consulta Pública do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que está avaliando esse tema da segurança e da prevenção de acidentes envolvendo veículos elétricos e veículos em geral em garagens de edifícios comerciais e residenciais. Boa tarde, Major. Por favor, pode subir ao palco. Agradeço muito a sua presença desde já. Boa tarde a todos. Obrigado, Alexandre, Ricardo. Tenente Coronel Alessandro Lima de Freitas, o chefe da Divisão de Segurança contra Incêndio do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. O som está bom para todos? Está chegando aí? Está ótimo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, né? Poder trazer a experiência do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo nesses estudos que, para nós, tem se mostrado uma novidade e sempre chegam situações novas a cada dia. Já estamos há quase 2 anos estudando essa nova tecnologia. É uma tecnologia que tem se mostrado presente nos dias atuais e vindouros. É uma tecnologia que veio para ficar, né? E em que nós, paulistas e brasileiros, estamos aprendendo a lidar, né? Ela faz parte do nosso dia a dia. O Corpo de Bombeiros, ele entendeu como uma necessidade de toda a sociedade, né, na cobrança, né, de conhecimento, né, e da segurança contra incêndio das edificações com relação a essas novas tecnologias. Diante dessa cobrança, né, dos questionamentos da sociedade, né, de todas as instituições de classe, né, e de todas as montadoras, né, a área da construção civil, o Corpo de Bombeiros começou a estudar esse assunto. Então, estamos aprendendo a cada dia situações novas. Tivemos a oportunidade de fazer visita a algumas montadoras, de visitar o Porto de Santos, por onde estão chegando, né, os veículos, as baterias, e também de conversar com empresas que fazem as instalações, né, dos equipamentos de recarga, né, e com técnicos de todas as áreas. Isso tudo tem sido muito proveitoso para a gente. Após 1 ano de estudos, descobrimos que havia a necessidade de fazer uma consulta a toda a sociedade, para que toda a sociedade pudesse colaborar conosco, né? Técnicos, pessoal, as empresas de construção civil, as montadoras, centros acadêmicos, todos interessados nessa área e nessa tecnologia, não só poderiam, mas deveriam contribuir com os estudos do Corpo de Bombeiros. A partir desse momento, né, colocamos em consulta pública para que todos pudessem colaborar conosco no dia 4 de abril desse ano, né? Colocamos por 30 dias essa consulta pública e foi muito satisfatória a questão de que a maioria das contribuições vieram no seguinte sentido: trata-se de uma tecnologia muito nova e nós precisamos de mais tempo.
Então, foi solicitada uma prorrogação de prazo, que foi muito bem aceito pelo comando do Corpo de Bombeiros na época, o Coronel Newton, e decidiu-se por prorrogação por mais 90 dias. Então, essa consulta pública ela permaneceu por 120 dias, para que qualquer ente da sociedade pudesse contribuir com a gente, né? Desde o cidadão mais simples até o maior conhecedor da tecnologia neste ponto. Sejam eles aqui do estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo e também de outros países. Então, tivemos um volume muito interessante de contribuições. Para os senhores fazerem uma ideia, nós temos hoje mais de 5.000 laudas de estudos, de perícias e de colaboração de todos os órgãos imagináveis, tanto de São Paulo, do Brasil e do mundo. Então, temos um volume muito grande de estudos. Esses estudos estão sendo analisados de forma muito minuciosa por uma comissão que foi composta, onde eu fui colocado como coordenador. Essa comissão é uma comissão multidisciplinar de oficiais do Corpo de Bombeiros com larga experiência na área operacional de combate a incêndio e também com larga experiência na área de prevenção e segurança contra incêndio. Composta essa comissão multidisciplinar, então nós temos duas grandes responsabilidades: preparar os primeiros protocolos de combate a incêndio, né, com esse tipo de tecnologia, e também a primeira legislação de segurança contra incêndio, que é com base no parecer que nós emitimos. Esse parecer, ele se baseou em estudos nacionais e internacionais do que nós conseguimos coletar nesse 1 ano de pesquisa, tá? O parecer, ele é uma minuta de proposta do que nós tínhamos até esse momento. Tá? Então, e é bem importante, eu faço questão de deixar bem evidente que o parecer não é a legislação em vigor. O parecer é uma primeira proposta do Corpo de Bombeiros para aquele momento onde nós tínhamos aquele volume de conhecimento. E eu quero deixar bem claro que esse volume de conhecimento tem aumentado a cada dia, com as possibilidades, com a parceria que nós temos feito hoje com a BVE, com o Secov, com o Sinduscom. Estamos conversando quase que semanalmente, onde essas instituições estão nos ajudando, colaborando com estudos, com informações técnicas. Estamos progredindo bastante. Então, hoje, é importante deixar bem claro que o Corpo de Bombeiros e estas instituições não estão parados, né? Estamos evoluindo bastante no conhecimento. Tanto que já tivemos a oportunidade de, no mês passado, visitar 2 países importantes com um avanço muito importante na questão da eletromobilidade. Fomos para a China, na cidade de Shenzhen, que é uma das cidades referenciais na China e no mundo em questão de eletromobilidade. Essa cidade, para os senhores fazerem ideia, ela tem nada mais nada menos do que 18 milhões de habitantes. É uma cidade maior do que São Paulo. Ela é uma cidade em que a eletromobilidade está muito desenvolvida. É a cidade onde nós temos também a maior montadora do mundo, que é a BYD. É a cidade onde nós temos o maior eletroposto do mundo, como foi dito no painel anterior aqui pelo representante da BYD, com 258 pontos de carregamento de energia e com capacidade para 3.000 carregamentos dia, sendo o maior do mundo, com sistemas de segurança já robustos e que, com certeza, após uma visita da delegação do Corpo de Bombeiros nesse ponto, onde nós fomos recebidos pelos técnicos da Shell, né, e técnicos com larga experiência nessa tecnologia, onde nos passaram muitas informações importantíssimas, que vão servir de base para a nossa regulamentação aqui no Brasil. Então, isso foi muito importante. Tivemos também a oportunidade de conhecer os melhores laboratórios da BYD. Tive a oportunidade de conversar com os representantes, né, e com os diretores dos laboratórios de segurança, que fazem testes de todos os tipos. Tivemos a oportunidade também de conhecer o Corpo de Bombeiros da cidade de Shenzhen, um Corpo de Bombeiros muito avançado,
preparadíssimo para as questões de inovação, onde fizeram algumas apresentações práticas, demonstrando como eles atuam na questão de incêndios com veículos modernos. E é muito importante passar para os senhores esse ponto. Os veículos elétricos, eles fazem parte de um rol de novos veículos que compõem uma questão de segurança como um todo. Então, a preocupação hoje do Corpo de Bombeiros não é apenas com os veículos elétricos, que nós temos todo um rol de veículos modernos que apresentam novas características, e essas novas características, elas demandam dos profissionais de segurança contra incêndio novos conhecimentos. E estamos indo buscar esses novos conhecimentos, né? E todas as instituições que estão colaborando estão encurtando esse caminho para o Corpo de Bombeiros. E eu quero deixar aqui colocado que é muito bem-vinda a colaboração de todos os senhores. Com essa visita tivemos a oportunidade de conhecer algumas edificações na cidade de Shenzhen, e também de conhecer a legislação atual que é aplicada às garagens e aos locais com base de carregamento. Isso também trouxe novas informações e vai acrescentar muito no nosso conhecimento aqui. Em seguida, tivemos a oportunidade de, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, conhecer o maior laboratório de bases de carregamento do mundo, né, onde fomos recepcionados pelos técnicos da Shell, e um grupo multidisciplinar de técnicos também nos trouxeram grandes informações valiosas do que está sendo aplicado na Europa e no mundo todo, em questões de conhecimento das bases de carregamento. Isso também acrescentou muito no nosso conhecimento e nos nossos estudos aqui. Tivemos a oportunidade de fazer uma visita para o Corpo de Bombeiros de Frankfurt, que por sorte, na época, eles estavam comemorando 150 anos de existência. E nos passaram também boas informações a respeito das metodologias de combate e de como estão aprendendo também a cada dia a trabalhar com essa nova tecnologia. Ou seja, retornamos, né, a delegação retornou ao Brasil muito mais enriquecida de informações para que possamos colocar na legislação que será pautada aqui em São Paulo e oferecida para todos os outros estados, uma legislação robusta, bem calçada, dinâmica e moderna, de forma com que ela possa ser atual e atender às necessidades de toda a sociedade. Isso é bem importante. Um outro detalhe que é importante nós colocarmos, né, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, juntamente com um esforço empreendido com os profissionais da ABVE, conseguiu conquistar uma vaga em um estudo importantíssimo que está sendo desenvolvido nos Estados Unidos, e esse estudo ele vai pautar o futuro da legislação nos Estados Unidos e no mundo. É um estudo robusto, formado com representantes da Tesla, da Ford, da GM, laboratório UL, né, e representantes do Corpo de Bombeiros dos Estados Unidos, nacional, internacional e até da RISE, que é europeia, que dispensa comentários. Então, teremos a oportunidade de trazer dessa visita aos Estados Unidos aquilo que está sendo debatido e aquilo que está sendo estudado no mundo todo. Então, a melhor tecnologia, os melhores laboratórios e os profissionais do Corpo de Bombeiros de Nova York, do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, do estado de Illinois, estarão conosco lá, trocando informações e trazendo o que tem de melhor de informação que está ocorrendo hoje no mundo. Então, nós não temos dúvida nenhuma de que aquilo que nós pautarmos no estado de São Paulo e vamos colocar à disposição dos demais corpos de bombeiros, será a legislação segura e com toda tranquilidade vai garantir o mínimo e aquilo que nós temos para oferecer de maior tranquilidade para a nossa sociedade. Tá? Então, o Corpo de Bombeiros ele vai estar sempre à disposição. Tivemos uma reunião na semana passada com o Sinduscom, com o Secov,
né? Estamos conversando quase todas as semanas com os profissionais da BVE e o Corpo de Bombeiros ele está aberto para novas informações e para poder pautar aquilo que nós tivemos de melhor para a sociedade. Então, agradeço a atenção de todos, né, e coloco o Corpo de Bombeiros à disposição. Muito obrigado, Major Ronaldo. Se quiser sentar, eu gostaria de chamar o presidente da BVE, Ricardo Bastos. Bom, obrigado, Alexandre. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Major, obrigado pelas tuas palavras, obrigado aí pela parceria. Coronel Lima, obrigado também pela presença. Nossa saudação também ao comandante Nilton, que não pôde vir, Coronel Max também, que também está com o senhor aí na comissão especial, né? Então, queria também desejar aí umas boas-vindas aos nossos associados da BVE, associadas que estão aqui hoje presentes, todos que estão expondo aqui também hoje no EMOV. E queria aproveitar o que o Major falou para a gente pautar um pouco o que nós nos balizamos como a BVE para interagir nesse trabalho. E o primeiro contato foi logo em abril, quando nós tomamos conhecimento da consulta pública. Nós fomos até o Corpo de Bombeiros, nos reunimos com o Major, na época o Coronel Max, e a gente pôde entender o que estava sendo discutido, qual era a preocupação dos bombeiros. Então, para a BVE ficou muito claro desde o início, e eu vou lembrar até as palavras que o Coronel falou naquele dia, de que se houvesse qualquer problema, qualquer incidente, todos poderiam se ausentar do local, menos os bombeiros. Os bombeiros iam ter que ir lá e combater o que estava acontecendo. Então, a gente viu muita sinceridade, não seria diferente com a imagem que os bombeiros têm, mas para nós foi muito sincero e imediatamente, como a BVE, entendemos que a gente tinha que participar e contribuir para que o resultado fosse um resultado equilibrado para um tema complexo, um tema tecnológico que o mundo inteiro ainda não tem uma resposta, não existe uma regulamentação hoje que a gente possa pegar, copiar e adaptar. Está tudo sendo criado, está tudo sendo aprimorado para algum país que já começou com alguma proposta. Então, esse é o estágio que nós estamos. Entendendo isso, o que a BVE fez foi primeiro se preparar e oferecer a nossa contribuição. Nós temos empresas importantes, temos técnicos importantes nas nossas empresas associadas, temos não muitos recursos, mas temos como apoiar com recursos. Fizemos um simulado, propusemos, né, e foi acatado um simulado, fizemos um simulado com todas as dificuldades de se fazer isso. Oferecemos apoio para essas visitas internacionais, muitas vezes até videoconferência, que envolve menos custos, mas são interessantes também. Com a Noruega, se não me engano, fizemos uma videoconferência. Então, oferecemos todo tipo de apoio, né? Apresentamos os veículos, apresentamos a tecnologia, os nossos conhecimentos, os nossos engenheiros, seja de montadoras, seja de empresas que produzem carregadores, seja empresas que estão instalando carregadores, né? O que nosso objetivo é, primeiro, construir uma norma moderna, como o senhor colocou, com muita penetração no mercado, que seja realmente algo factível de aplicação, né? Que seja real, que as pessoas se sintam, ao final, seguras se cumprirem aquelas normas. Alguma interferência aqui no meu. Mas que a gente pudesse chegar a essa conclusão. E o tempo para isso, obviamente, nós temos a urgência que os nossos associados, que as nossas empresas têm, mas nós temos que entender a necessidade de se avançar com isso de forma técnica e com informação. Então, acho que essa missão agora, que é uma das etapas nos Estados Unidos, vai ser muito importante. Os bombeiros americanos já estão fazendo o simulado lá, então, ou seja, eles também estão se preparando, estão preparando esse normativo. Nós vamos participar desse processo, acho que vai ser muito importante, mas na volta a gente tem a conclusão disso. Então, a nossa expectativa, obviamente, os bombeiros vão trabalhar com o tempo que julgarem corretos, estão cientes da urgência desse tema, acho que isso foi colocado, mas nós vamos ter ainda um tempo para isso se transformar numa regulamentação. E até lá, acho que é nosso trabalho colocar aqui
nesse painel e outros que a gente possa discutir. Já tem um tempo que a gente vem falando de colocar isso de uma forma mais transparente para a sociedade. Obviamente isso envolve um preparo, mas a nossa intenção é colocar de forma clara que hoje quem comprar um veículo, quem quiser instalar um carregador ou quem for fazer isso, pode fazer com segurança, porque existem normas hoje a serem seguidas. Se você fizer isso com qualidade, com profissionais capacitados, se o seu veículo, obviamente, os veículos que estão vendidos, eles passam por certificações, a gente consegue avançar. Estamos trabalhando com o Inmetro, na certificação de baterias, de carregadores, de alguns outros processos. Então é muito importante também que os bombeiros estão avançando, que é uma parte de segurança, mas que a gente também não pare, que a gente tenha órgãos públicos como o Inmetro como parceiros para a gente fazer a parte de segurança de certificação. Então a BVE não parou, a BVE continua trabalhando com vocês, com todo o apoio que os bombeiros precisarem, e vamos trabalhar também em outros caminhos, né? Nós temos hoje negócios importantes aí circulando no Brasil, né? A questão da eletromobilidade, ela vem representar hoje uma receita, muitas vezes uma receita adicional ou até mesmo uma renda melhor para quem está usando às vezes um veículo elétrico nas suas atividades. Então é nossa responsabilidade que essa tecnologia contribua gerando receita, gerando empregos para as pessoas. Então a gente tem todo um trabalho aí sendo feito e isso tem que ser feito com equilíbrio, com segurança. De forma nenhuma nós pensamos em algum momento em não colaborar e não trabalhar para que isso aconteça com segurança. Então é um desafio também nosso, não é só de vocês, não é só do Corpo de Bombeiros, é nosso, é da sociedade brasileira. O que a gente vê, por exemplo, no mercado de carros hoje, nas concessionárias, há uma preferência do consumidor pelo carro eletrificado, seja ele um híbrido plug-in, um elétrico. Isso é natural. A gente estava falando que hoje algumas montadoras que não estavam ainda totalmente voltadas para a eletrificação no Brasil, hoje estão fazendo esse movimento. Então, o ano passado, se a gente voltar um ano no tempo, as empresas que estavam trabalhando mais forte na eletrificação, o número era bem menor. Hoje nós temos várias empresas, para ficar no universo de montadoras, trabalhando e avançando na eletrificação. Então, acho que também isso dá um sinal muito forte. Quem está decidindo é o consumidor, quem está decidindo são as empresas que estão trabalhando com veículos, que hoje fazem transporte, última milha, vários outros segmentos, que estão preferindo, estão usando o elétrico. Não apenas pela descarbonização, mas porque isso representa uma renda, uma receita adicional. Isso é riqueza sendo gerada. Então, é nosso trabalho contribuir para que tenha uma base de infraestrutura, uma base de regulamentação para cobrir esses avanços que a sociedade está fazendo. Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui de mensagem. Vamos ter ainda bastante oportunidade de conversar no painel. Obrigado a todos mais uma vez pela presença. Muito obrigado, Ricardo Bastos, presidente da BVE. Eu gostaria de chamar agora para fazer as suas considerações o senhor Paulo Revold, diretor do Secov, Sindicato das Empresas do Setor Imobiliário de São Paulo e do Brasil. Boa tarde a todos. Bem? Estão ouvindo bem? Bem? Vamos lá. Meu nome é Paulo Revold, estou representando aqui o Secov. Para que vocês saibam, o Secov é o Sindicato das Empresas de Compra e Venda de Imóveis. E estou aqui representando todas as incorporadoras que atuam no ramo imobiliário, que constroem os nossos edifícios, tanto residenciais como comerciais. E, além disso, todas as administradoras de imóveis, que são todas as empresas que administram os edifícios onde quase todos aqui devem morar, em edifícios verticais. Tá? Então, são milhares e milhares de empresas sendo aqui representadas. Tá? Então, nós dividimos até isso em termos do que é o futuro, o que nós estamos projetando e construindo, e o que é passado, mas que é presente, que são todos os edifícios existentes no estado de São Paulo. Tá? Dentro do Secov, nós temos uma diretoria, a qual eu dirijo, que é a Diretoria de Normalização, e a gente tem aí o contato com todas as concessionárias, o Corpo de Bombeiros, Comgás, Sabesp, Enel e todas as outras do estado de São Paulo, que vocês devem conhecer.
E dentro dessas atividades, a gente participa de todas as normalizações. O que eu quero transmitir a vocês é que, na nossa atividade de projeto, a gente está continuando a nossa vida, projetando os edifícios, ainda mais todos têm visto, né? São Paulo vive um boom imobiliário, temos aí uma época assim até muito interessante. Há muito tempo a gente não tinha tantos edifícios em construção e, logicamente, todos eles tendo agora toda essa necessidade de atendimento a essa nova tecnologia com o estacionamento dos carros elétricos. A gente tem projetado os carros elétricos já na parte de carregamento há 5, 6 anos praticamente, quase, não vou dizer todos, mas praticamente quase todos os edifícios já vão projetados e construídos com essa previsão. Além do que, nós temos uma legislação municipal no município de São Paulo que nos obriga à previsão de uma previsão de carregamento elétrico nas nossas garagens. Então, nós já somos obrigados a fazer essa previsão. Temos evoluído bastante nisso, e o recado que é principal que eu quero colocar sempre a vocês é que, seguindo as normas brasileiras que nós acompanhamos, né, que é a NBR 5410, que é a norma mãe de instalações elétricas, a norma de instalações para carregamento, que é a norma NBR 17019, portarias da ANEEL, a portaria número 1000, né, que está em vigor, norma da Enel e de outras concessionárias, nós estamos tranquilos porque existem regras para tudo, em termos de dimensionamento, em termos de proteção, em termos de segurança. Tudo isso está muito claro e é fundamental que, lógico, um profissional ou uma equipe seja qualificada para que seja executado, projetado e instalado de maneira correta. Então, quanto a isso, nós estamos despreocupados, estamos aí com milhares de edifícios sendo projetados e instalados com toda a clareza e com toda a tranquilidade. O que agora a gente está se deparando é com a segurança contra incêndio, que era um assunto que não estava, vamos dizer, na pauta até, vamos dizer, 1 ano e pouco atrás, né? E aí começamos a discutir isso, tivemos inúmeras conversas com o comando e estamos aí juntos para tentar chegar num consenso, num ponto comum. O Brasil, através até do nosso estado, tenta dar um passo muito importante que praticamente a gente não tem no mundo inteiro. Estudamos aí dezenas de países importantes e não existe ainda uma regra, uma normalização definida para esse tipo de proteção. Então, estamos dando um passo juntos e estamos aí muito, vamos dizer, contentes em participar desse tipo de atividade e de progresso da tecnologia. O que é importante para nós, até para o sindicato, é essa diferenciação do edifício existente para o edifício a ser projetado. A gente está tranquilo nisso, porque o edifício a ser projetado, a gente nem discute. Quer dizer, o que vier de tecnologia e o que vier de necessidade, nós vamos, logicamente, acompanhar, instalar e seguir. O que nos preocupa, até pela minha representação, são os edifícios existentes, que a gente tem aí edifícios já, São Paulo já tem edifícios aí com 100 anos de idade praticamente, e a gente precisa pensar muito bem nesse tipo de proteção, de segurança, de ver como é que a gente consegue adequar a essa nova realidade que ela é dinâmica, né? A nossa tecnologia ela é mais rápida do que a gente consegue transmitir ou perceber isso. A gente está sempre, como é que se diz, correndo atrás do prejuízo. Eu acho que basicamente era essa mensagem. Eu quero até ser rápido para que vocês possam depois fazer várias perguntas, tá? Esse é o recado do Secov, ao qual eu estou representando. Muito obrigado, tá?
Muito obrigado, Paulo Revold. Eu gostaria de chamar agora, por favor, o senhor Lauro Ladeia, diretor do Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção Civil. Obrigado, Alexandre, obrigado. Boa tarde. Já fui apresentado aqui. No primeiro momento, gostaria de agradecer realmente o convite do time da BVE, de estar na presença aqui da turma do Corpo de Bombeiros, dos nossos parceiros lá do Secov. É uma tarde importante para a gente debater esse tema. Esse tema está no nosso dia a dia aqui desde o começo do ano e a gente pôde ouvir aqui o Major Ronaldo contando como é que tem sido essa nossa jornada ali desde abril, quando a gente começou a abordar esse tema. E falando aqui brevemente do Sinduscon, eu estou aqui representando a indústria da construção civil do Estado de São Paulo. Assim como o Secov, vocês podem perceber o volume de empresas que a gente está falando. E aí eu estou falando desde a grande empresa que atua aqui, que incorpora 2.000, 4.000 unidades, até aquela empresa pequenininha que está aqui em São Paulo ou também está no interior do nosso estado. Então, essa abrangência é muito grande, por isso que a nossa fala, a gente acaba pesando muito o tamanho da entidade e o tanto de empresas que a gente representa. Voltando o tema aqui, Ricardo, e deixando o recado que a gente gostaria de passar, para a gente o mais importante como Sinduscon é justamente esse trabalho conjunto. O que a gente está construindo a 4, a 10, a 100 mãos, desde lá de abril, que é estar junto com o Corpo de Bombeiros, junto com a BVE, junto com o Secov, a Abrainc, Sinduscon, trabalhando nesse tema que é tão importante. Eu estava aqui no começo dessa agenda nossa, vendo que bacana esse evento, como é que a gente está vendo aqui as possibilidades dos carros, todos esses veículos que a gente está aqui, e conversando com o Clemente, quando lá em abril a gente teve uma primeira conversa sobre o tema, e ficou muito claro para mim, aí eu não estou falando como entidade, estou falando como Lauro realmente, perceber que a gente está realmente discutindo a matriz energética de nossos veículos. Isso é um caminho sem volta, a gente vai viver isso e a construção civil vai chegar à solução dos problemas, vai vencer esses desafios. Já foi assim no passado, eu tenho certeza que vai ser assim novamente. Talvez o recado que eu queira passar é que a gente precisa medir realmente e construir a 4 mãos, que essas soluções sejam soluções que impactem de uma forma viável para nossas edificações. Eu estou falando aí de muitos prédios, eu estou falando aí de muitas casas, e realmente a conta importa. Então, por isso que a gente do lado de cá participa disso, por isso que a gente do lado de cá tem essa preocupação para que saia daqui desse conjunto, dessa equipe inteira, uma solução, diretrizes que sejam realmente aplicáveis e que a gente consiga ter em todo o nosso estado. E posso até dizer, pude participar com vocês aqui de simulados agora há um tempo atrás, e ver que o que a gente decidir aqui em São Paulo também vai ser decidido para o país inteiro, traz uma importância ainda maior para o que a gente tem falado. Fechando rapidamente a minha fala aqui, trazendo um recado lá do Sinduscon, talvez o prazo, Major Ronaldo, conta para a gente tem um volume muito grande em São Paulo, como o Revold falou, de projetos em lançamento, a gente tem muita coisa em desenvolvimento, e existe sim uma demanda do público de saber como é que vai ser. Então, para o lado das construtoras, das incorporadoras, saber ter o time de quando isso vai ser definido é muito importante, porque hoje a gente não sabe exatamente o que eu posso ofertar para o meu cliente, o que a gente vai ter com relação à viabilidade, à parte arquitetônica. Então, a gente está do lado de vocês o tempo todo ali, mas o time também para a gente é muito importante, a gente tem debatido isso dentro de casa. Um outro ponto rápido, o Revold bem falou, separar o que é edificação nova da edificação passada traz muita importância, né, para o nosso dia a dia. Falo também de padrão, a gente atua na construção civil em padrões variados em nosso conjunto nacional, que vem daquele empreendimento popular até o alto padrão, e é claro, e aprendi muito bem isso aqui no Corpo de Bombeiros durante esse ano, a gente não pode ter diretrizes diferentes independente do padrão, mas é claro que na conta da construção civil pesa mais ou pesa menos dependendo do padrão do meu imóvel que eu estou ofertando para o meu cliente. Esse era o ponto. E o meu último recado aqui para dividir com vocês é também a gente discutir um cronograma de implantação. Eu tenho certeza que a gente vai produzir um material muito em breve competente com relação a isso, mas a gente também está discutindo aí um cronograma de implantação isso para nossas edificações. O prazo que vai ser para as edificações que estão existentes, o prazo que estão para os projetos futuros. É esse o meu recado e agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Mário. Lauro, pelas suas palavras. Eu queria, para concluir, chamar o Clemente Gauer, que é do Grupo de Trabalho de Segurança da BVE, para fazer um pequeno resumo das ações
com as quais nós temos lidado nesses últimos meses, especialmente a partir de abril, quando o Corpo de Bombeiros de São Paulo lançou a consulta pública. Pois não. Obrigado, Alexandre. Boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade que a gente tem aqui de realmente trazer esse assunto, especialmente na presença do Major, do nosso presidente, do Paulo e do Lauro. O momento que chegou a consulta pública foi muito oportuno. A gente fica muito, na verdade, prestigiado por ter recebido essa possibilidade de conversar sobre o que vai ser definido depois como uma norma técnica. E aconteceu no momento que eu justamente me encontrava na Noruega e pude, então, pessoalmente conferir como um país mais ou menos 10 anos à nossa frente na eletromobilidade conduziu esse assunto, né? Então, de início, a gente começou a ir nas garagens da Noruega e a gente percebeu que a segurança nas garagens precedia a eletromobilidade, né? Então, exaustão, sprinklers. E aí muitos perguntaram, sprinkler vai apagar o fogo ou não? Na verdade, ele evita a propagação do incêndio, né? Então, foram assuntos que eu acho que permearam toda essa jornada que a gente fez. A gente percebe que agora o Brasil se encontra em uma posição muito prestigiada de receber, primeiro, produtos de terceira geração de tecnologia, cada vez mais seguros, ainda mais seguros do que aqueles que já eram seguros no começo da eletromobilidade. A gente atinge hoje, precisamente, 200 mil veículos no Brasil que podem ser recarregados com fontes de eletricidade externa. E desses, eu tenho a felicidade de compartilhar que a gente não tem nenhum episódio registrado de incêndio no Brasil. E para nós, eu, Clemente, à frente de Corporate Relations na Tupinambá, que faz as operações da Shell, a tolerância é zero a incidentes durante recarga ou até com veículos estacionados ou com qualquer veículo elétrico ou qualquer associado da nossa associação. A gente não quer ver nenhum veículo, nenhuma estação de recarga entrar em processo de combustão. Então, eu acho que a gente também de início começa a olhar para os números, né? E concluir o seguinte, peraí, os veículos elétricos, eles estão aparecendo aqui nos dados que eles têm um poder calorífico maior do que os veículos a combustão. Mas a gente começa a reparar qual a idade desses estudos do poder calorífico dos veículos a combustão que a gente estava comparando. E a gente começa a perceber que eles eram dos anos 70, para-choques de aço, né? Toda aquela lataria feita de metal, né? Enquanto os veículos modernos, todos eles, né? Até o tanque de combustível hoje é de plástico, né? E esses estudos, então, embasados em muitas pesquisas que foram feitas lá fora, a gente chega à conclusão que a gente tem um poder calorífico hoje idêntico, né? E o veículo elétrico, diferente de um carro a combustão, ele dá até um maior tempo de reação antes que ele entre em combustão, também facilitando a vida de quem ali estiver no episódio em resgatar as vidas dentro do veículo, né? Eu costumo dizer de maneira muito, eu diria, informal, né, muito entre nós aqui, que assim, o veículo elétrico para nós ele é uma solução, né, para a questão do incêndio e não o problema. Agora, eu me vejo muito numa posição, justamente na Tupi, fazendo a operação talvez de uma das maiores redes de recarga da América Latina, que a gente tem um negócio muito parecido com uma companhia aérea, né? Então, assim, episódios de acidente em companhia aérea são muito raros e, infelizmente, eles acontecem. E quando acontecem, eles são terríveis e a gente precisa de gente muito bem treinada, gente capaz de lidar com os episódios como os bombeiros. Então, é a nossa missão também fazer com que todos compreendam como devem lidar com esse tipo de situação. Por sorte, eu acho que o Brasil é um país muito avançado em regulação, então a gente tem a NBR, justamente como o Paulo colocou, né, 17019, que diz como uma estação de recarga deve ser instalada. A gente tem as estações de recarga também já certificadas no mundo inteiro e na Europa, que a gente pode consumir desses certificados aqui e garantir, então, uma qualidade de instalação muito robusta. Com tudo isso colocado, eu acho que a gente caminha agora para uma compreensão muito saudável do que deve ser a segurança. De início, a gente tinha uma certa reticência em talvez propor um critério de segurança muito avançado, né, que fosse possível de ser abraçado apenas pelas pessoas que têm alto poder aquisitivo, que talvez era uma fotografia do nosso mercado alguns anos atrás. Hoje, a gente observa, assim como muitos outros países, motoristas de aplicativo optando pelo carro elétrico por questões financeiras. Ele passa a ser popular e a universalização
dessa segurança deve existir, né? Então, se a gente levar demais a barra da segurança, a gente talvez faça um convite para que seja feita uma espécie de, eu diria, informalidade da recarga, utilizando carregadores que vão em tomadas simplórias, que podem estar desgastadas, etc. Então, é nossa missão convidar as pessoas à rota de segurança da recarga e também do estacionamento desses veículos elétricos. Indiferente se são veículos elétricos ou a combustão, todos merecem o mesmo tipo de segurança. Por isso que a gente sempre fala e repete, a segurança ela deve ser universalizada e não podemos discriminar os diferentes tipos de veículos. Todos carecem de segurança. Com isso, eu termino minha contribuição por aqui. Agradeço novamente todos que estão presentes aqui. E, se eu não me engano, abrimos para as perguntas. Correto, Alexandre? Pessoal, tema importante, polêmico. Perguntas. Alguém gostaria de falar? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? José Antônio, por favor, nome completo. Vem aqui. Bom, boa tarde, José Antônio do Nascimento, eu sou consultor em mobilidade elétrica, né? Tive o prazer de conversar algumas horas com o pessoal do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro a respeito desse assunto algum tempo atrás. A gente sempre vem conversando a respeito dessa questão de segurança aqui. E uma coisa que eu tenho escutado muito no mercado, por exemplo, é a questão dos condomínios, que alguns deles, inclusive, por falta de conhecimento, lógico, estão até proibindo que carro elétrico estacione dentro das suas garagens. Por quê? Por essa falta de informação, né? E até também por causa do que a gente viu um pouco na imprensa, aquilo que o próprio Corpo de Bombeiros, desculpa a franqueza, né, acabou divulgando, porque não havia tratativa nenhuma, não existia nada, era super perigoso, carro elétrico pegar fogo, né? E não era só a questão do carregamento, era até na questão do estacionamento, né? Então isso gerou realmente no mercado uma situação bastante complicada, né? E por tudo que eu ouvi aqui hoje, né, o veículo elétrico não é muito diferente do combustão, muito pelo contrário, ele é até mais seguro. Agora a gente precisa encontrar uma maneira de divulgar isso, para reverter toda essa imagem negativa que foi gerada em poucos meses, né? Então eu queria saber, primeiro, o que é que está sendo feito a respeito disso? E a segunda pergunta, por exemplo, eu vi também no mercado que alguns corpos de bombeiros de algumas cidades estão impondo dificuldades até para renovar um AVCB, por falta de norma. Quer dizer, as normas existem, elas estão aí, tem a NBR, tem as próprias cartilhas das distribuidoras de energia elétrica que estabelecem padrões mínimos para instalar um carregador, né, de média tensão. Mas como é que a gente fica nessa situação, até nessa questão de renovação de AVCB que é emitido pelo Corpo de Bombeiros? Obrigado. Obrigado. Alguém gostaria de responder a pergunta? É endereçada especificamente a alguém? Quer responder? Major Ronaldo vai responder. Antônio, obrigado pela pergunta. E é bem importante a sua colocação, porque nos dá sempre a oportunidade de realmente informar toda a sociedade do trabalho que está sendo feito. Então, quanto à primeira pergunta, né, o que está sendo feito? O Corpo de Bombeiros ele colocou para consulta pública para que toda a sociedade tenha conhecimento dessa necessidade de parametrização e de legislação e colocou para consulta pública não simplesmente por questão de legislação, colocou para consulta pública para realmente receber sugestões de todos os ramos da sociedade, de forma muito aberta, hialina e transparente. Recebemos por 120 dias sugestões, estudos e novas informações. A partir desse momento, o Corpo de Bombeiros ele tem um material bem robusto, esse material está sendo estudado de forma bem aprofundada. Estamos chamando os melhores técnicos do país para nos auxiliar.
os técnicos que trabalham no dia a dia com essa tecnologia, os representantes da BVE, representantes das empresas que trabalham com os equipamentos de instalação e também os representantes da área de construção civil, que aqui estão presentes e terminaram de falar para os senhores. Estamos trabalhando junto para que essa normatização ela seja robusta, moderna, que trate, como foi falado aqui, de forma diferenciada as edificações novas das edificações existentes, até porque já entendemos, e sim, elas precisam ser tratadas de forma diferente e estão sendo tratadas de forma diferente. Como foi colocado aqui pelo Lauro, sim, estamos estudando a possibilidade de dar um prazo para que as edificações possam se adaptar, né? E isso é plausível e vamos construir juntos isso. Vamos construir juntos. Nós trouxemos toda a sociedade para decidir juntos qual a melhor forma disso ser colocado, para que possamos garantir que as edificações elas possam estar seguras, mas que também as implementações possam ser colocadas, né? Considerando as situações de segurança, as situações de social, né, do nosso país e situação econômica também. Nada disso pode ser descartado. E o Corpo de Bombeiros ele não está alheio a essa nossa realidade. Muito pelo contrário, né? Quando nós colocamos em consulta pública foi realmente para poder receber o apoio de todos os entes, todos os players da sociedade, para que nós, com toda certeza, possamos construir essa norma de forma bem sólida e segura. E tenham certeza de que se o mundo inteiro está estudando esse tema, é porque ele é um tema complexo. Se fosse muito simples, já teríamos emitido uma norma e ela já estaria valendo. Entendemos que ela não é simples, ela é complexa, né? Estivemos na China, na Europa, agora vamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que geralmente são excelentes exemplos, né, de normas robustas, também estão estudando. E como foi colocado nos painéis anteriores, né, esses estudos que nós vamos acompanhar lá nos Estados Unidos, eles já tiveram uma primeira fase, vamos acompanhar agora uma segunda fase e para 2025 sairão os resultados desses testes. Então nós vamos caminhar passo a passo, ombro a ombro e no mesmo nível que os grandes estudiosos lá fora. Então, a norma ela está caminhando da forma com que realmente tem que caminhar. Não podemos acelerar demais o passo e entregar para a sociedade alguma coisa que possa deixar grandes lacunas. Tá? Então, eu costumo dizer que é um jargão militar, né? Não estamos dormindo em berço esplêndido. Estamos acordados e trabalhando no ritmo correto e com a colaboração de todos os players que realmente vão poder trazer aquilo de melhor que nós temos na sociedade hoje. Muito obrigado. Ricardo Bastos, queria falar. Tá. Obrigado, Antônio, pela colocação. Acho que é a pergunta mais importante, com certeza. Só ajudando aqui um pouco o que o Major colocou. Em primeiro lugar, não é um assunto simples, mas nós temos que elogiar que parte dessa divulgação, de fazer a informação chegar, é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, mais uma vez, agradecer a presença do Corpo de Bombeiros aqui, né? A gente teve com o comandante Newton, ele foi realmente muito aberto na hora que permitiu que as equipes do Corpo de Bombeiros viessem até aqui nesse painel com a gente. Então, isso é muito importante, a transparência do Corpo de Bombeiros. Eu tenho certeza que o Major agora nos Estados Unidos, ele não vai lá para aprender. Eu acredito que vai aprender, mas também vai ensinar. Eu acho que nós já estamos no nível aqui que já temos uma troca de informações, características talvez que no Brasil já foi possível constatar, poderá ser apresentado lá, e eu acho que esse intercâmbio de informações será muito importante. Então, os bombeiros do Brasil hoje com certeza já podem ajudar e até contribuir com outros países, e eu tenho certeza que essa norma será também uma referência não só nacional. Acho que depois desse painel vamos falar da comissão especial que está trabalhando nessa harmonização. É fato que há poucos dias atrás nós tivemos um dos estados, Goiás, aplicou uma norma, né, e rapidamente nós tivemos a participação do Corpo de Bombeiros de São Paulo para fazer essa reversão. Essa norma foi suspensa, então nós temos hoje também esse entendimento nacional, lembrando que o Corpo de Bombeiros ele é independente, né? Então eles têm essa independência nos estados, mas há um entendimento de que
temos todos a ganhar se fizermos uma norma nacional, se fizermos uma coisa que vai ser válida para todos os estados e que vai servir sim de exemplo para outros países aqui na região. Mas essa é a contribuição que eu queria fazer, e o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, dando mais transparência dentro do que é possível e, mais uma vez, agradecendo a colaboração dos bombeiros de estar aqui conosco hoje. Apenas complementando, Antônio, e a segunda parte do seu questionamento, eu posso responder pelo Estado de São Paulo, e estou aqui junto com o Coronel Alessandro Lima de Freitas, que é o chefe do Departamento de Segurança contra Incêndio hoje no Estado de São Paulo, e esse texto está na nossa minuta de parecer, onde hoje nenhuma vistoria será reprovada caso o vistoriador encontre uma base de carregamento de veículo elétrico na edificação. Será apenas orientado para que a instalação seja feita com um profissional adequado, que conhece da norma, uma empresa que tenha experiência na instalação dos sistemas. Isso sim, isso é muito importante, mas será feita apenas uma observação para que, quando sair a norma, ocorra uma adequação, mas não haverá no Estado de São Paulo, né, e o Coronel Lima de Freitas ele vai aqui fazer esse esclarecimento para os senhores, não haverá nenhum tipo de reprovação por parte do Corpo de Bombeiros. Então, e é muito importante que possamos estar aqui falando para todos, né, e tranquilizar, né, todos os representantes de condomínio, né, da construção civil, que por parte do Corpo de Bombeiros não haverá reprovação na vistoria do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Aproveitando também, né, e temos poucas oportunidades para poder falar nesse sentido, nós conseguimos, né, essa oportunidade de estar lá nos Estados Unidos. Não é tão simples assim estar num evento desse, né? Primeiro teve que mostrar quem que é o Corpo de Bombeiros de São Paulo e quem é a BVE na ordem do dia, né? Nós tivemos que mostrar que o Corpo de Bombeiros de São Paulo, ele atende hoje 645 municípios. Enquanto que a maioria dos corpos de bombeiros, por exemplo, nos Estados Unidos, ele atende um único município. É uma diferença muito grande, né? A nossa responsabilidade é sobre 45 milhões de vidas. Então não é qualquer corpo de bombeiros. Então tivemos que mandar um currículo para lá para ser aceito, não foi assim tão simples, né? Então, hoje nós estamos entre os maiores corpos de bombeiros do mundo. Vou citar uma experiência que para mim foi engrandecedora. Shenzhen, na China, uma cidade de 18 milhões de habitantes, maior que São Paulo, correto? 10 mil bombeiros para uma cidade, nós temos 8 mil para o estado, maior que o nosso, uma cidade com mais bombeiros do que no estado de São Paulo. Tempo de resposta deles, 6 minutos, fantástico, exemplo para qualquer corpo de bombeiros do mundo, inquestionável. Agora, capacidade operacional. 27 mil ocorrências por ano, 2023. Sabem qual que é a capacidade operacional do Corpo de Bombeiros de São Paulo? 500 mil. 2023, 500 mil ocorrências. Isso fez com que o Corpo de Bombeiros de lá perguntasse, espera aí, eu acho que vocês erraram o número. Entenderam? Então, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, ele tem uma capacidade operacional invejável. Então, foi por isso que nós fomos aceitos nesse evento. Não foi à toa. Estamos sempre à disposição. O Clemente gostaria de... Eu acho que é importante também compartilhar aqui com todos um pouco desse protagonismo do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Recentemente a gente teve uma norma técnica do estado de Goiás, né, que foi publicada, aliás, de forma antecipada, e eu acho que tão cedo houve a influência do Major e também da BVE. Recentemente, semana passada, a NT 45, né, ela foi revogada, e agora o Corpo de Bombeiros de São Paulo, junto com o exercício da Liga Bom também, vai fazer com que a norma técnica que a gente tenha no Brasil seja nacional, né, muito com protagonismo Major Ronaldo e de todos os membros aí do Corpo de Bombeiros de São Paulo, IDF e outros também, de forma que a gente tenha também uma coisa no Brasil que não seja estatal, mas sim no nível superior. Então, eu saldo novamente, né, essa iniciativa de vocês, que eu acho que é mais um testemunho do compromisso que o Corpo de Bombeiros de São Paulo tem com esse assunto tão importante. Muito obrigado. Obrigado, Clemente. Alguém gostaria de falar? Pergunta?
Nome completo e empresa, por favor. Boa tarde. Eu sou Orlando, sou do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo. Isso, Orlando Santos. Eu ia perguntar parte da coisa, mas o Major respondeu quase que tudo, que eu fiquei quase nada para poder perguntar, né? Mas eu queria enaltecer aqui o Revolt, que eu conheço da época da Eletropaulo nos projetos, então não teria um cara melhor aqui para poder falar do assunto e representar esse segmento. E endossando o que o Revolt falou, nas nossas conversas no Conselho, o que existe é a questão do que ele falou muito bacana. O que está consolidado tem que ser um inciso, um artigo, alguma coisa referente ao que pode adequar, visto que o prédio já está consolidado. E o segundo é para os novos projetos, novos prédios dentro dessa regulamentação. Ponto. A minha pergunta é, dentro do tudo, que eu cheguei aqui com a cabeça, com um quebra-cabeça, que eu não sabia o que era o formato do quadro. Chego nesse momento, com o discurso e tudo que foi falado hoje, conseguindo enxergar o que é a figura, a imagem do processo. Então, para mim, está sendo muito legal isso. Agora, a pergunta é o seguinte, então hoje, porque a norma na questão não é só para a questão do carro elétrico. A verdade é assim, é o carro elétrico e o carro em combustão, porque o risco, pelo falado até agora, ambos é o mesmo risco. E não tinha normatização. Então, como não tem normatização, e pelo que falou, qualquer projeto, pegando novamente o Revolt, se a pessoa seguiu a NBR, as normas da concessionária e foi feita a instalação, nada impede, enquanto não tem a norma estabelecida, que seja executado esse serviço. É isso mesmo? Aí a pergunta, tanto para o Major como para o Revolt também poder complementar a minha dúvida. Vamos lá. Em termos de proteção elétrica, a gente tem normas robustas, definidas e claras. Não existe dúvida sobre isso no mercado nacional, tá? As normas que nós temos e os regulamentos das concessionárias e da Agência Nacional, todas elas dão sustentabilidade a qualquer instalação, tá? O que nós estamos agora discutindo é a proteção contra incêndio para esses locais que a gente não tinha ainda uma definição disso em função de nunca ter sido discutido, né, esse tipo de estacionamento de carros. Tá? Então essa é a situação. O que eu tenho colocado aos nossos clientes, a todas as incorporadoras, é vida que segue. Continua projetando, continua executando, seguindo as normas brasileiras e no momento que a gente tiver a portaria ou a IT ou o documento que vai ser publicado, se Deus quiser, no início do ano, né, Major? No momento que a gente tiver isso, nós vamos nos adequar e vamos começar a utilizar essas regras. A preocupação, como eu coloquei, é essa mesmo dos edifícios antigos, que é o grande problema, como ele falou. Eu, como projetista, 2 vezes por dia sou acionado para dar a minha opinião em edifícios existentes, o que fazer. A gente fez um trabalho muito grande, fizemos algumas palestras no estado de São Paulo sobre essa condição de uma reunião condominial, até onde ela pode decidir. E juridicamente ainda não é conclusivo, tá? Nós não temos ainda um parecer que dê condição juridicamente de definir se é 2/3, se é consenso, se é 50%. Então, isso ainda também tem atrapalhado uma definição e eu, como síndico, tenho dó de quem também é síndico, tá? Não é fácil, tá bom? Eu acho que essa é a situação. Só completando aqui rapidamente a fala do Revolt, e falando agora como cliente, né, porque a gente está falando do projeto e do cliente do lado de cá, que é a indústria da construção, é exatamente isso que está acontecendo. A gente está projetando ali com base na norma, está seguindo as orientações dos nossos projetistas, e é isso que a gente tem difundido dentro da entidade, é buscar esse caminho. E para completar a questão das instalações, é exatamente isso, para a gente que está aqui nessa jornada desde o começo do ano, a questão das instalações elétricas nossas nunca foi para a pauta, porque a gente entende muito bem que a normativa existente hoje nos atende aí. Apenas complementando a fala tanto do Paulo como do Lauro, né, as NBRs hoje estão sendo atualizadas. Se
qualquer um dos senhores observar o que nós colocamos na nossa minuta de parecer, ela já indica a adoção de uma NBR, né, na 17019, mas também com a contribuição da BVE e do Sinduscom e do Secov, vamos introduzir também a 5410, né, e a IEC também. Vamos introduzir, ela vai ficar mais robusta e dando melhores informações de conhecimento das questões de instalação para os profissionais poderem aplicar. Então, já haverá esse ganho, né, no parecer. E a questão das edificações existentes, o Secov e o Sinduscom convidou o Corpo de Bombeiros na semana passada, como eu falei anteriormente para os senhores, e eu acho que eu consegui surpreender os dois. Eu sabia já das questões que seriam perguntadas e perguntei antes, quando que vai sair a norma? Depende deles também, né? Coloquei no colo deles também a responsabilidade, porque nós vamos decidir junto. O Corpo de Bombeiros não colocou em consulta pública para decidir sozinho. Então, já se comprometeram com o Corpo de Bombeiros de nos ajudar a fazer alguns testes, principalmente nas questões das existentes, né? Foram feitas algumas propostas palpáveis, possíveis, mas que precisam ser testadas. Já chegamos à conclusão que vamos testar juntos, né? Então, tanto o Secov como o Sinduscom vai auxiliar o Corpo de Bombeiros, e assim como a BVE também, para que possamos preparar um ambiente adequado para testarmos essas propostas, e essas propostas sendo testadas, e se nós tivermos bons resultados, perfeito para poder colocar na norma, né? Foram feitos estudos, foram feitas sugestões e testamos. Nas mais de 5.000 laudas que nós recebemos. Então foi feito um cruzamento de informações. Quais são os 3 pontos que mais foram colocados? Primeiro, o Corpo de Bombeiros ele tem a obrigação de estudar tudo aquilo que foi estudado hoje no mundo. Fizemos essa lição de casa. Tem que ir para fora, conhecer os países que estão mais avançados na questão de eletromobilidade. Estamos fazendo, mandamos um grupo para Portugal, fomos para a China, fomos para a Alemanha, estamos indo para os Estados Unidos no próximo mês. Segundo ponto da nossa lição de casa que tem que ser feito. Terceiro ponto da lição de casa, que foi solicitado pela consulta pública. Temos que fazer testes. Então, a BVE já nos ajudou a fazer, e isso está a cargo da BVE, o momento da liberação, né? Fizemos já um primeiro teste, estamos para fazer um segundo teste, também com uma montadora muito importante, com veículo 100% elétrico, né? Onde vamos trazer também um rol de conhecimentos muito grande, e acredito que esse foi a linha divisória para os americanos aceitarem o nosso currículo, né? Que nós não vamos só lá buscar informação, nós vamos poder trocar informação. Agora eu tenho informação, os chineses fizeram 7 testes, então já temos alguma coisa do que foi feito na China, né? Fizemos já um teste, estamos para fazer o segundo, então nós vamos para os Estados Unidos para trocar informação, não é só buscar informação não, né? Além de toda a nossa experiência operacional, não vamos só pegar a informação deles, então foi por isso que aceitaram o nosso currículo, né? Então não foi à toa. Então, e aí teremos o resultado desses testes também americanos, junto com os nossos, e mais um teste que vamos fazer junto com o Secov e com a Sinduscom, em local fechado, para conseguir fechar aquilo que nos foi colocado em observação de consulta, para as edificações existentes. Tenho certeza que fechando isso, teremos todos juntos autoridade para poder formular a melhor legislação possível para oferecer para a sociedade. Obrigado pela ordem. Pela ordem. Bom, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Evandro. Sou fundador da Elétricos, uma empresa que trabalha com infraestrutura de recarga, e hoje ela é investida do Grupo Ultra, que tem como empresa do grupo a Ultragás, que está presente em 24 mil condomínios. Tá?
E aí, primeiro, parabenizar pelo trabalho do Corpo de Bombeiros. Eu acho que quando saiu foi um ponto que eu destaquei, sempre que me perguntaram, eu falei que bom que o Corpo de Bombeiros trouxe esse assunto para discussão, porque é um assunto que precisa ser discutido, né? E com a credencial, com a credibilidade do Corpo de Bombeiros, não teria um caminho melhor. Só que, por outro lado também, da forma que veio, assustou muito o mercado, gerou um mini terrorismo no mercado, principalmente em condomínios existentes, tá? Então, posso dizer que, assim como eu, muitos outros colegas, os projetos pararam, porque está todo mundo sem saber o que fazer. E não tem responsabilidade do Corpo de Bombeiros, mas imediatamente essa consulta pública, muitos consultores de segurança contra incêndios saíram entregando o trecho da consulta pública junto com cartões de visitas. Olha, se prepare para atender a nova norma, está aqui meu cartão, eu te ajudo. Então, assim, gerou no meio de condomínios existentes, um burburinho que até agora paira sobre o mercado de condomínios existentes. E aí eu queria fazer algumas perguntas, que é o seguinte. Hoje, com toda a visão que o Corpo de Bombeiros tem, aquilo que veio na consulta pública tende a ser mais brando que foi colocado ou menos brando? O que veio para o mercado era, uma régua, no nosso entendimento, bastante alta, até porque o assunto ainda precisava ser estudado. E aí eu queria entender isso. O que hoje, depois de tantas de viagens, de consultas, de estudos, de associações importantes do segmento apoiando, tem uma visão melhor e perto do que foi colocado como consulta pública, como deve vir o que está para vir. Primeiro ponto. Segundo ponto. Poxa, muito bacana o que você colocou aqui, de que nenhum AVCB vai ser rejeitado por questão de ponto de recarga. O mercado não sabe disso. Seria possível o Corpo de Bombeiros, assim como fez a consulta pública, fazer uma nota esclarecendo o atual momento e o que está valendo, o que não está valendo? Olha, não, exatamente isso. Olha, nós não vamos não renovar o AVCB por questão de ponto de recarga. Porque para a gente que está no mercado, seria muito importante e para os condomínios também. Tá? E aí um terceiro ponto, hoje quando eu falo de infraestrutura de recarga, e todos os meus colegas de instalação, até ia falar aqui com Orlando, que deve imaginar isso também, o maior perigo é na instalação elétrica, porque a gente tem um monte de profissional não qualificado executando instalação em condomínio, porque condomínio existe um bichinho chamado assembleia e geralmente vai pelo menor preço. E aí temos muitas pessoas que não são nem qualificadas e habilitadas fazendo esse tipo de serviço. Seria possível o Corpo de Bombeiros, se lá na frente, para fazer a renovação do AVCB, pedir, por exemplo, a anotação técnica, a RT do profissional, para validar a instalação do carregador? Por quê? Porque, no meu entendimento, o ponto mais perigoso da instalação de um carregador é na sua instalação. Se não se utilizar cabo adequado, com a bitola adequada, se não se fizer a conexão adequada, se não se fizer manutenção periódica. Então, seria possível do Corpo de Bombeiros exigir para a renovação da AVCB, após isso for determinado, que a instalação tenha, sim, ali uma entidade como um conselho de classe que esse profissional seja vinculado? Bom, vamos começar pela primeira pergunta, e obrigado pela pergunta. É uma pergunta importantíssima, no qual nós temos oportunidade de externar para a sociedade como está sendo o nosso trabalho. A primeira questão é se aquilo que foi colocado como o primeiro passo na consulta pública, ele está alinhado com o mundo. E isso eu terminei de fechar um relatório da viagem da China respondendo isso daí. Está alinhado, sim, está alinhado. Ficamos muito contentes com isso, porque o que foi colocado lá foi um primeiro estudo daquilo que havia sido colocado até aquele momento nos estudos no mundo, que nós tivemos aquele conhecimento. Vai ser aperfeiçoado? Vai. Sim, aquilo que a sociedade nos trouxe foi muito importante, né? Estamos fazendo um trabalho bem delineado em cima daquilo lá. E sim, vamos conseguir fazer melhores detalhamentos para que a norma ela saia mais aperfeiçoada. Então, a questão da consulta pública está sendo útil, com toda certeza. A sociedade contribuiu de forma muito robusta e fiquei muito feliz em verificar essa parte. Para os senhores fazerem uma ideia, a participação na consulta pública para a questão de eletromobilidade foi maior do que a participação para todas as outras instruções técnicas junto.
de tanto que esse assunto está em voga, está em discussão na sociedade. Tá? Então, foi uma grata surpresa. Então, todo esse material robusto que está sendo trazido, ele sim vai aperfeiçoar aquilo que nós colocamos, porque, tem que deixar bem claro, era o que nós tínhamos de conhecimento até aquele momento. Né? Tínhamos conhecimento de estudos que foram feitos no mundo. Vai ficar melhor ou pior? Vamos entender o que é melhor ou pior. A pergunta que mais tem sido feita, né, a questão do afastamento entre os veículos, que todos falam, por que o Corpo de Bombeiros colocou essa informação do afastamento de 5 metros? As seguradoras alemãs, juntamente com a RSA, que é um laboratório importantíssimo europeu, coincidiram em temas onde demonstraram que, para aquele momento, haveria necessidade de, dependendo da situação, um afastamento de 5 metros no caso do incêndio. Vamos lá. Sim, aquilo foi colocado. Nós tivemos propostas da ABVE, do Sinduscom, para que essa distância ela seja reduzida para 3 metros, e agora nós vamos fazer teste nesse sentido. Né? E os testes corroborando nessa informação que foi colocada pela ABVE, pelo Sinduscom e pelo Secov, e sendo positivo nesses 3 metros, com toda certeza, tendo o resultado dos testes em 3 metros, vamos trazer para 3 metros. Então, tenham certeza do que aquilo que for testado e for corroborado, ele vai para a norma, não tenham dúvida nenhuma. Temos outras questões também que estamos discutindo agora para situações onde não haveria necessidade desse afastamento. E agora a gente vai testar e os testes corroborando nesse sentido é para essa linha que nós vamos partir. A questão de proteção para as edificações, chuveiro automático, exaustão e detecção, como foi colocado aqui pelos palestrantes anteriormente, é uma linha que os países mais avançados já vinham adotando. E não só para os veículos elétricos, mas para todos os veículos modernos. Né? E estamos avançando nisso. Até aquele momento nós não tínhamos esse conhecimento. Felizmente, com a parceria com todos os representantes de instituições aqui, esses estudos nos foram trazidos, né? E hoje nós entendemos os veículos atuais como veículos modernos, ou como é chamado na China, veículos de propulsão à nova energia. É essa terminologia que eles utilizam lá na China. Então, para as edificações novas, essa linha, né, está sendo adotada, e para as edificações antigas, vamos adotar uma linha de possibilidades de adaptações, que sejam plausíveis, que atendam o mínimo de segurança e que possam ser executadas. Né? E isso, o Corpo de Bombeiros já não vai decidir sozinho. Acho que todas as instituições que estão sentadas aqui, e podem cobrar de todos como sociedade, vamos decidir juntos. Quanto à questão de exposição, concito e convoco todos que estão aqui a nos ajudarem a poder colocar alguma nota, alguma coisa que venha trazer para a sociedade uma tranquilidade. E estamos abertos para poder fazer isso junto. O Coronel Lima de Freitas está aqui para nos ajudar nesse sentido, né? E o Corpo de Bombeiros sempre esteve aberto, né? A porta do Departamento de Segurança contra Incêndio sempre esteve aberta para poder receber. Fique à vontade para concitar os membros do sindicato para poder ir lá nos visitar para colaborar também. A porta vai estar sempre aberta. Obrigado, Major. Alguém quer falar mais sobre isso? Desculpa, Ale, que faltou só a última, que foi a seguinte. Dentro da visão de quem trabalha com a instalação desses carregadores, o maior risco é na instalação elétrica. E nós temos muitos profissionais não qualificados fazendo esse tipo de serviço, o que aumenta o risco dos empreendimentos, principalmente existentes. Porque quando a gente vai para novos, as grandes construtoras têm projetistas brilhantes e têm parceiros de serviço que já sabem fazer esse serviço. Dentro de prédios já existentes, existe a possibilidade dos bombeiros olharem para, beleza, a partir do momento que, se for válido, para renovar o AVCB, essa instalação precisa ter um profissional habilitado e qualificado junto com o conselho da sua classe, seja de técnicos ou seja de engenheiros. Seria viável e faz sentido, pensando que o maior risco de uma instalação dentro de um prédio é a instalação elétrica. Por exemplo, você ter uma instalação de um carregador é a potência de um chuveiro,
só que vários no mesmo local e que ficam por várias horas ligadas. Então, o esforço físico que essa instalação precisa suportar é muito maior. Primeiramente, meus parabéns. Já vi que se você veio perguntar, você estudou. E você está correto. Com toda certeza, a infraestrutura é uma das principais questões na questão da segurança. Então, a infraestrutura ela tem que ser dimensionada por um profissional qualificado, né? Já recebemos lá profissionais do Senai que estão preparando, né? E isso é muito importante, a questão da formação e o conhecimento do profissional nessa nova tecnologia, né? Tá aqui o Tadeu, que não me deixa mentir sozinho, né, Tadeu? Que é um dos maiores conhecedores no país hoje da questão de infraestrutura, tem colaborado muito com esse conhecimento por parte do Corpo de Bombeiros, e realmente a infraestrutura ela é essencial. As NBRs estão se atualizando, né? Então nós já temos a 5410, a 17019, a IEC, que já dão bons parâmetros de instalação. Então, como norma, nós estamos bem calçados. E aí agora a gente tem a questão dos profissionais. Os profissionais estão se preparando, né? O Corpo de Bombeiros ele já tem uma instrução técnica de São Paulo, que é a instrução técnica número 41, que faz com que o nosso vistoriador ele tenha condição de fazer uma inspeção visual dos equipamentos, e nós exigimos dos profissionais habilitados que emitam uma ART ou uma RRT, no caso dos arquitetos, que vai esclarecer que a instalação ela foi feita de acordo com a norma, né? E isso amarra uma coisa com a outra, né? E vai dar uma tranquilidade. O síndico, o responsável pela contratação desse serviço, é sempre importante que ele venha a avaliar o currículo da empresa que está prestando o serviço. Essa empresa é a primeira instalação dela? Quantas instalações essa empresa fez? Ela tem currículo para isso? Isso tem que ser verificado, né? Esse profissional ele tem conhecimento nessa área, ele fez cursos de preparação nessa área. Então é importante que os síndicos cobrem isso da empresa que está contratando para o barato não sair caro, né? E tudo isso vai nos dar uma tranquilidade a mais de saber que essa instalação está bem feita. E aí o próximo passo, como foi bem colocado pelo Paulo, né, como foi bem colocado pelo Clemente e pelo Lauro também, a questão de segurança contra incêndio, né, nos sistemas de segurança entram agora nessa segunda fase, onde o Corpo de Bombeiros está fechando para que nós possamos ter as edificações de forma seguras e que possamos ter tranquilidade, né? E eu tenho certeza que isso em pouco tempo nós vamos trazer para a sociedade. Obrigado, Major. Alguém mais gostaria de falar? Roman? Carlos Roman? Alguém mais vai querer fazer alguma pergunta? Porque nós vamos encerrar para dar início ao próximo painel. Alô. Bom, só para descontrair, queria contar uma história aqui para vocês a respeito de retrofit em edificações. A minha família tem um apartamento de 250 metros quadrados em que a gente os irmãos estão sempre tentando alugar esse apartamento. E a idade do prédio do apartamento é 75 anos. Então, ele é muito grande e a gente tenta alugar às vezes e tem uma restrição ou outra. Então, a tecnologia, ela evolui muito rápido. Nos últimos 75 anos, as coisas mudaram muito. E uma das coisas que a gente tem problema e não tem o que fazer é vaga de garagem. Só tem uma, né? Então, as pessoas acham inaceitável que um apartamento desse tamanho só tem vaga para uma garagem. E não tem solução para isso. E existem outras limitações que esse apartamento tem. O que eu quero dizer com isso? Mesmo tendo uma vaga de garagem, alguns veículos também não cabem na nossa garagem. Então a gente muitas vezes perde a locação desse apartamento. Foi o caso recente de um amigo nosso, eu quero morar lá e tal, não sei o que, provisório. De repente ele apareceu com uma Dodge Ram 2500. Esse carro não vai dar, não cabe na garagem. Mais uma limitação. O que eu quero dizer com isso? Que está sendo feito um trabalho maravilhoso, mas nós não somos soluções para tudo. Alguém vai ficar de fora. Existem edificações que não vão acompanhar não somente as tecnologias atuais, as tecnologias futuras,
E eu sou perguntado todos os dias, como diretor técnico da BVE, sempre em fóruns, se isso é uma coisa democrática, né? Essa é uma discussão difícil, né? Num país com muita polarização. Mas existem coisas que não tem jeito. E nós aqui não vamos resolver 100% dos problemas. E se a pessoa quiser ter um carro elétrico lá no nosso apartamento, também não vai poder ter. E nós vamos ter que conviver. Ou a gente vende, ou a gente convive com esse tipo de problema. Então era isso que eu queria dizer, apenas como descontração aqui do nosso bate-papo, e dar parabéns a todos que participaram. Está sendo feito um trabalho profissional e eu acho que o Brasil, tenho certeza, vai dar grande exemplo para outras grandes nações. O trabalho que está sendo feito aqui por esses profissionais é de primeiríssima linha e nós estamos mergulhando aí numa piscina muito profunda de conhecimento e parabéns a todos. Vamos para o próximo debate. Muito obrigado. Obrigado, Roman.